Olá, boa tarde. Hoje vou conversar com Fernando Fontana, ele que é repórter, apresentador e narrador da Rede TV. Ele inclusive está na Rede TV desde 2000. É isso mesmo, mais de 20 anos lá na Rede TV. Né? Trabalhou na Rádio Transamérica, Jovem Pan, além do SBT, tem muita experiência. Inclusive eu quero agradecer aqui a Rede TV que liberou essa live. Ele já tá por aqui, da Rede TV. Vamos conversar um pouquinho com ele sobre a carreira dele. Tudo bem? Fala, fala Fernando, tudo bem? Tudo, e você? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí, como é que tá essa correria aí de lives, de idas à Rede TV? Tá tudo tranquilo? Tá, né? A gente voltou de férias agora, né? Eu entrei de férias há 20 dias, aí eu voltei na segunda-feira de férias, a gente já voltou fazendo 90 segundos, que os programas de esporte da Rede TV, eles estão fora do ar, né? Por um tempo, até o futebol voltar. Então nós fomos deslocados para o jornalismo, mas está sendo legal, cara. Está sendo uma experiência bacana. Eu já tinha feito jornalismo durante 1 ano e meio, na Rede TV mesmo, né, numa época que o esporte tinha acabado, agora estou voltando a fazer jornalismo num momento que é necessário, né, cara? Um momento em que a coisa tá preta. Verdade. Que bacana. Depois a gente vai conversar isso sobre esse tema um pouquinho mais para frente aqui na nossa live. Quero saber mais disso também, esperando um pouquinho o pessoal entrar aqui. Eu estava te Ó, o apresentando. Léo Morgado entrou, minha mãe, Maria Isabel Fontana, também entrou. O pessoal tá entrando aí. Tá entrando. Demora um pouquinho, né, até eles receberem as notificações do ao vivo, mas daqui a pouquinho o pessoal começa a entrar. Eu tava te apresentando aqui, né, que você é conhecido como Fefon, né, aí no meio da galera, né, do jornalismo esportivo. Você tá há mais de 20 anos, cara, na Rede TV? Mais de 20 anos. Inclusive o Fefon, né, que você citou, quem criou o Fefon foi o Cajuru. Eu era Ah, repórter. não sabia. Eu era repórter do Cajuru e o Cajuru começou a falar Fefon, Fefon, toda vez que eu entrava no ar ao vivo lá na Rede TV, e o apelido pegou, porque o programa tinha uma audiência assim muito grande, e o apelido acabou pegando e todo mundo começou a me chamar de Fefon. Que bacana. Então, pro pessoal que está entrando aí na nossa live, estou conversando com o Fernando Fontana, nosso querido Fefon, trabalha há mais de 20 anos lá na Rede TV, né? Também trabalhou na Rádio Transamérica, Jovem Pan, no SBT, na rádio, eu estava lendo aqui, Rádio ABC, Expressão, Rádio Cacique, né? E eu quero agradecer também o pessoal da Rede TV que fez essa liberação aí pra gente conversar com o grande Fernando Fontana. Ontem, inclusive, eu te vi, cara, lá, né, apresentando 90 segundos, ficou bem bacana. Hoje foi um pouquinho mais cedo, né? Hoje foi um pouquinho mais cedo, né? Ontem, alguns minutos só, né? Entrou mais ou menos naquele horário do 12h30, que a gente tem um boletim específico, a gente já fica pronto desde as 10 horas da manhã, porque se pintar alguma notícia muito importante, a gente entra, né, no meio da programação, mas tem aquele boletim fixo do 12h30, 12h35, isso varia um pouquinho, né? O tempo de alguns minutos por causa da programação que está no ar, mas a gente tem o boletim fixo mais ou menos nesse horário, então foi muito legal, né? É uma Que experiência bacana. gostosa, né? É sempre bom você poder atirar em vários lados, né? Eu acho importante, o jornalista não é só um jornalista esportivo, ele é um jornalista, né? Então É tem que verdade. englobar um pouco de tudo e poder fazer um pouco de tudo. Eu acho importante. Que legal. Quero te agradecer, viu, você também pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da sua história, né? A gente vai começar falando aí como é que você começou no jornalismo e a gente bate um papo sobre a sua trajetória profissional. Quero te agradecer pelo teu espaço, pela tua agenda e pela oportunidade. Então, entrando gente aqui, ó, vamos ver. Tem a Maria Isabel, a Minha Lia, mãe, a Lia, Lia Maria, minha mãe também, ó. que As duas legal. mamães estão aí na live. Um beijão para elas. Léo Morgado, Edson Reis, Paulinha Galo. Olha, o Sérgio Soares, hein? O grande Sérgio Soares. Acho que você entrevistou ele, né, esses dias, não foi ou não? Entrevistei o Sérgio Soares, é um grande amigo que a gente tem no futebol, cara. Um cara que a gente gosta demais, amigo não só de dentro do futebol, mas fora também. E o Sérgio Soares é um cara sensacional. Gosto muito dele, legal que ele tá na live. E eu fiz uma live com ele, nossa, ele falou coisas super legais, super importantes assim do futebol. É um cara que conhece, né, o futebol, um cara que tá dentro do futebol há muito tempo e que sabe o que ele tá falando, né?
Que bacana. Então fica aí o convite para quem não assistiu a live do Fernando Fontana com o Sérgio Soares para ir lá no Instagram do Fernando Fontana e assistir essa entrevista que ficou bem bacana. Também o Edson Reis, vamos ver aqui quem mais está aqui. Paulinha, deixa Paulinha eu ver, Galo, um beijo. Carlinha Sanches, tem Carlinha uma galera aí. Sanches, um grande beijo para cá também, para Carlinha que está acompanhando. Que Ela bacana, meu trabalhou pai. comigo na Rede TV. Ah, que legal, que bacana. Ela era o quê? Repórter também ou não? Ela fazia produção, fazia edição lá na Rede TV, trabalhou muitos anos Ah, com a gente lá na Rede TV e tal. Era uma turma muito legal, assim, a gente era bem unido. que bacana. Tá te mandando aí um beijão, falou baita profissional, excelente pessoa, adoro ele. Meu pai tá na live, o Paulo. Abração, pai. Que legal, que bacana. O pessoal vai entrando aí. Ô, Fernando, fala pra gente como é que foi teu começo de carreira aí, mas antes você se formou na Fiana, foi isso? Eu me formei na FIAN, cara, entrei na FIAN e inclusive me formei junto com algumas pessoas bem legais, o Marcelo Silveira, que é um irmão que eu tenho, amigão, que trabalha no programa da Renata Fã, ele é um dos fechadores do programa da Renata Fã, estudou comigo na faculdade, o Que Fernando bacana. C.A., que trabalhou comigo no SBT, que me levou para o SBT, inclusive, né, que estudou na minha classe na faculdade. Então, eu estudei com um pessoalzinho bem legal, assim, o Renê, que é editor da Globo, lá também, Nossa, que estudou bacana. comigo lá na faculdade. Então, a gente fez uma turma muito legal na faculdade também, era bom. Só que o Marcelão, às vezes eu chegava É, atrasado, ele estava na aula, eu batia lá na... Já estava atrasado mesmo, já não ia conseguir assistir aquela aula, eu batia lá na é, janelinha, lá no vidrinho, e chamava ele é. para comer pastel. Aí toda vez ele Ô, falava, coisa boa, caramba. hein? Aí botava ele para comer pastel toda manhã. Uma hora ele falou, pô, eu vou morrer aqui. Pastel de manhã, pô, você quer me matar? Que ano que foi isso, Fifon? Cara, faz tempo, hein, velho? Ai, agora sim, de Da cabeça, faculdade? ano. 96 eu estava no segundo ano de faculdade e eu conheci o Marcelão desde o primeiro, então desde 94, cara. Que legal, que bacana. É. Bacana. Nossa, eu nasci em 88, Fefon. Caramba, nossa senhora, você é novo pra caramba e eu velho pra caramba, que coisa, hein? Que nada, tá jovem ainda, pô. Então, aí você começou a sua carreira no SBT e na Rádio Jovem Pan, foi isso, em 96? Foi, exatamente. Eu gostava de fazer muito curso, né, cara, quando eu era mais jovem, e fazia muito curso de rádio, porque eu sempre gostei muito de rádio, sempre adorei. E aí eu resolvi fazer um curso. Ó, quem entrou na nossa live, Fábio Carilli, ó. Grande Fábio Olha, Carilli, grande, treinador. grande Fábio Carilli. Carilli É, podia falar comigo aqui, Carilli. Quem sabe, né? Carilão tá com a gente aqui, pô, isso aí é fera. Nossa, eu fiz uma live com ele muito legal. E o Carilli ele tem uma história legal, viu? Ele que ajudou as pessoas a voltarem lá do mundo árabe e ele bancou Ei, a passagem de muita gente que não que que estava legal. sem dinheiro naquela oportunidade para voltar. Então, ele foi um dos organizadores da volta do pessoal. Foi muito legal a atitude dele, assim, uma atitude muito Muito respeitável. legal. E as pessoas ele nem conhecia, as pessoas que ele bancou, ele Nossa, só foi conhecer no avião. Ele falou que isso na minha legal. live, uma história assim maravilhosa. Parabéns pela Então, atitude, muito bacana. é muito legal mesmo. Então, e aí o Isadora Frota também entrou com a gente. E aí eu tava, olha lá o Carille, fazendo live todos os dias. Vamos combinar, olha lá. O Carille tá querendo combinar live contigo, olha lá. Oh, que bacana. Que eu vou chamar ele. É ele? É o Carilli mesmo que cuida É o Carille, Fábio do Carille, Instagram pô. dele ou é a Futipress? Não, é o Carille mesmo. Esse tem um Instagram profissional e esse é o Instagram do Carille mesmo. Que bacana. Carilli.fábio. É. Viu? Carilli, eu vou te chamar aí no Instagram aí pra gente combinar depois. Então, Aí, aí você começou lá na Jovem Pan e no SBT em 96, foi isso? Carilli é fera mesmo. Carilli, inclusive, faz muito trabalho social também, é muito legal. E tem uma escolinha lá, que depois ele vai ampliar para trabalho social também. Carilli é fera. Então, Que legal. aí eu fazia muitos cursos, né? Olha lá, tá dizendo combinado para você aí. Aí eu Boa, aí sim. fazia Carilli, eu muitos sou cursos. jornalista também, viu, Carilli? Eu sou novo, mas não sou tão experiente quanto o Fernando Fontana, mas tô no caminho. Fala aí, Fefon. Tá certo. Aí eu fazia muitos cursos, né? E eu fiz um curso com o Flávio Prado quando eu estava na sétima série.
que era um Que curso de legal. narração esportiva, e eu adorei. E Que aí, legal. quando eu entrei na faculdade, no segundo ano de faculdade, eu refiz o curso com o Flávio. E aí a gente intensificou ainda mais a amizade, o Flávio gostava do meu curso, Sei. do meu desempenho no curso, e aí o Flávio falou o seguinte, ele falou assim, ó, quem quiser vir assistir o Jovem Pan no Mundo da Bola, porque era um programa de futebol internacional e eu Sim. adorava, né? Aliás, muita gente começou lá, né, Fefão, nesse Jovem Pan Mundo da Bola, né? O Flávio Nossa, Prado dava muita oportunidade. Até poucos. Que agora acabou esse programa, né? Mas há poucos tempos atrás, por exemplo, tem até o Giovanni Chacon, que tá na Jovem Pan hoje, que é um molequinho novo, mas bom pra caramba. Foi revelado pelo Flavinho aí no Jovem Pan Mundo da Bola, né? Everaldo Marques, Paulo Vinícius Coelho, fazia o Nossa, futebol só fera. holandês lá, Daniel de Paula, que depois ele acabou sendo comentarista do Sport TV. Olha o time que tinha lá. Era um timaço, Ó, cara. a Eu tava galera. lá também, a galera boa. E aí eu comecei a assistir o Jovem Pan no Mundo da Bola. Eu ia só para assistir, porque eu gostava muito de futebol internacional, era a manhã inteira que passava na Jovem Pan. E Sei. aí, um belo dia, o Flávio Prado virou para mim e falou assim, ó, o rapaz que faz o campeonato inglês está indo embora e você começa na semana que vem. Eu falei, sério? Ele falou, Caramba, que sim, estou te bacana. escalando para fazer o campeonato inglês na semana que vem. Eu falei, mas Flávio, eu não sei nada de campeonato inglês, cara. Assim, não é que eu não sei nada, eu sabia. Mas aonde eu vou pegar a informação? Porque o cara que estava É. fazendo campeonato inglês era de lá. Aí ele falou, você é jornalista, você tem que se virar. Cara, não tinha internet. A internet era só para rico, aquela oportunidade. Ah, Em verdade, verdade. 96, ela estava começando. Então eu Imagina comecei a para fazer o pegar seguinte. informação, né? Isso, aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a correr atrás dos jornais internacionais que chegavam aqui no Brasil com 2 dias de atraso, eu começava a comprar com um pequeno dicionário, inglês, português, o espanhol eu já sabia, o italiano, meu pai falava bem italiano, então eu comprava os jornais italianos, que sempre tinha notícia da Inglaterra, e comecei a juntar todas as notícias para dar na semana. Então, assim eu comecei, e um mês depois que eu estava na Jovem Pan, o SBT me chamou também para participar. Aquele rapaz que estudava comigo no SBT falou, tá pintando uma vaga de produtor, você quer ser contratado? Eu falei, pô, Que legal. eu quero. E aí eu comecei nos dois, e aí vai abrindo o leque, né, cara? Abre o leque, você conhece um, conhece outro. Dentro da Jovem Pan É. conheci o Martins Araújo, fui para a Rádio Difusora, depois conheci também outras pessoas, o Flávio também me levou na Pelé.net, e aí você vai abrindo, você vai tendo 15 mil coisas para fazer, mas você vai conhecendo e os caminhos vão se abrindo, né? Que bacana. E no SBT você fazia o quê? Eu tava vendo que você fez lá edição, produção e a chamada rádio escuta também, né? Foi isso? No Isso, eu SBT? comecei na Rádio Escuta, né? E era o programa TJ Brasil, que era apresentado pelo Boris Casoy naquela época, né? Tinha Salete Lemos também, que hoje os dois estão na RTV, inclusive. E aí eu Que legal. comecei lá na Rádio Escuta, depois eu passei para produção, e naquela época a produção era bem diferente, né, cara? Aquela época não é que nem hoje que você puxa uma imagem digital e você vai lá e edita. Aquela época eram fitas que você tinha que Nossa. pegar uma pilha de fitas e você Sei. tinha que colocar cada imagem do texto, que o texto chamava, no ponto da fita. Então, Nossa. tinha um time code, então você ficava procurando, aí você Que falava, ó, trabalhão, hein? o tempo dessa imagem está no tempo tal, na fita tal, e aí você separava para os editores irem editar. Então, era assim, a coisa era bem mais precária do que é hoje, e aí depois eu passei, através da produção, eu virei editor-chefe lá, eu Que fechei bacana. por um tempo aquele de hora em hora, né, que era um boletim de meia em meia hora de esporte que o SBT passava também. Então, a coisa foi acontecendo lá, né? Que legal. E a gente sabe o que é a rádio escuta, né? Porque nós somos jornalistas, mas o que é a rádio escuta para quem não sabe? O que faz uma rádio escuta numa TV, Fefon? Você tem que ficar antenado a tudo quanto é programação do dia, e aí tudo que sai de notícia importante você tem que escrever e mandar para os editores e para a pauta analisar se vale a pena fazer alguma coisa ou não. Então você tem que ficar antenado a tudo, cara, a rádio, a televisão, né? A palavra rádio é colocada
neste ramo, mas assim, você também assiste a televisão, né? Então você fica antenado a Sim. tudo e vai escrevendo e vai mandando para os caras. Então foi um aprendizado muito grande. Eu acho que o jornalista, ele tem que passar por todas as etapas. Porque aí É. você entende melhor tudo aquilo que você está fazendo. E graças a Deus eu comecei na rádio escuta e hoje faço outras coisas, apresento, narro, sou comentarista, enfim, eu acho que essa bagagem que eu fui adquirindo ao longo do tempo me ajudou muito para que hoje eu me forme o profissional que eu sou hoje. Então me ajudou bastante, cara. Profissional multitarefa, né, Fefon? Tem que ser, né? O Então jornalista tem que ser, né? ó, Eduardo Afonso entrou na nossa live Vou também. fazer com Esse ele aí, amanhã, vou fazer com ele amanhã. Grande Eduardo Afonso. o Edu dá aula pra gente, pô. Edu é professor Esse lá é no. monstro. Abração Esse é pra ele. bom. Outro dia a gente tava lá, eu e o Ale Oliveira, lá da Globo, lá no CT de Sei. São Paulo. Pô, Eduardo Afonso começou a fazer o boletim dele, a gente ficou olhando, assim, quando acabou o boletim, Eduardo Afonso falou: por que vocês estão olhando? A gente falou: a gente tá aprendendo, pô. Esse Ele é é fera monstro. Esse demais, cara. Muito manda bom. bem Eduardo... demais. Grande E é Eduardo um Afonso. cara. E é um cara sensacional, cara. Um amigo que a gente tem, assim, muito grande no jornalismo, que eu gosto demais do Edu. Edu é um cara É sensacional em verdade. todos os sentidos, cara. Teve aqui E. o. Oi, pode falar, pode falar. Não, não, não pode falar, pode falar. Teve aqui o Edson, ele antecipou até minha pergunta e tudo mais. Eu ia perguntar para você já. E aí depois você foi para a Rádio Transamérica, né? Lá você já começou a apresentar programa, não foi isso? Foi. Na verdade, eu tive duas passagens na Rádio Transamérica, né? Quando eu saí da Jovem Pan em 2000, eu saí do SBT também. E aí eu peguei e acabei indo para a Transamérica. Quem me chamou para ir para lá foi o Márcio Bernardes, naquela época apresentador, né, da Transamérica. Na verdade, a equipe do Éder Luiz estava saindo de uma das emissoras onde estava com um novo projeto na Transamérica e eu fui para lá junto com o Ricardo Madureira, que hoje trabalha na TV Record, que é produtor lá da TV Record. Então nós fomos para fazer produção e também para fazer algumas reportagens. Que Então a legal. gente era os freelas, né, que cobríamos as coisas, porque eu já fazia reportagem também na Jovem Pan, porque no Jovem Pan, no Mundo da Bola, eu fazia futebol em inglês, mas depois a Jovem Pan me contratou para fazer outras coisas. Então eu fazia produção na Jovem Pan, também fazia entrada nos programas com informações e também fazia reportagem. Né, no plantão de domingo do Milton Neves, eu ia para as concentrações dos clubes e entrevistava os jogadores. Então eu já tinha um pouquinho dessa bagagem, e essa bagagem eu levei para a Transamérica. E na Transamérica eu também comecei a fazer algumas reportagens especiais. Eu ligava para alguns jogadores e fazia aquelas matérias especiais por telefone lá da rádio mesmo. Que Então legal. foi uma experiência muito legal, né? E na segunda passagem, e aí depois, alguns anos depois, eu fui para apresentar o Galera Gol, que era um programa de humor junto com o Porpetone, com o Tortorelli, com o Fuzil, Nossa, enfim. que legal. Eu apresentava o programa lá, cara. Que legal. Tem história, hein, Fefão? Tem história. A gente vai conversar sobre isso também. Para quem me segue aqui no Instagram, estou conversando com o Fernando Fontana, trabalha há mais de 20 anos na Rede TV, tem uma história muito boa, muito bonita e muito sucesso para contar para a gente. Ô, Fefão, quem te inspirou para ser jornalista, para ser repórter? Quem te inspirou assim? Você tinha alguém como inspiração ou as coisas foram ocorrendo e você foi agarrando as oportunidades? Cara, na verdade, eu sempre quis ser repórter, narrador, enfim, sempre quis trabalhar nessa área desde criança. Né? Inclusive, minha mãe sempre falou que dos 4 filhos, o único que ela já sabia o que seria no futuro era eu. Porque eu narrava futebol de botão, a gente tinha um time chamado Pirilampos, o Padroeiro, né, que era um time É. de várzea, que eu jogava porque eu era o dono do time, porque eu nunca fui um grande jogador. A gente sempre fala que o jornalista é aquele jogador frustrado, né? Então, acabava Jogava os do jogos. quê, Pefon? Jogava do quê? Qual posição? Ponta direita, eu era Ô, velocista, pô. rápido, rápido? Rápido, jogava a bola na frente e ninguém me pegava. Ô, aí sim, hein? Jogou a CESP ou não? A CESP eu joguei algumas vezes também. Né? Ah, Fiquei que legal. amargando o banco por muito tempo, inclusive. Né? Mas é legal. Então, e aí eu peguei e também narrava os jogos, né, do nosso time de várzea, quando acabava e tal. Então eu ouvia muito rádio, sempre gostei muito disso. E tanto que quando Tá. meu pai levava a gente lá
o estádio, né? A gente queria pular sempre o alambrado para ir falar com os jogadores, mas antes de pular o alambrado, eu preferia ir lá na cabine e pedir autógrafo para todos os narradores, os comentaristas que eu adorava. Então eu tenho o autógrafo de todos aqueles caras que eu vinha trabalhar depois. Então Nossa, isso é muito que legal. Você ainda tem? Tenho os autógrafos aqui, que bacana, né, dos caras que eu vinha trabalhar depois. E aí comecei a pegar gosto pela coisa, era o que eu queria fazer. Eu chegava e narrava em casa para treinar. Eu gravava um jogo, naquela época era videocassete, VHS, eu gravava o jogo na televisão. Depois eu chamava os meus irmãos, coitados, né? Eles tinham que sofrer, para fazer transmissão comigo. Então, os meus irmãos ficavam comigo, eu abaixava o volume da televisão, botava um para ser repórter, um para ser comentarista, eu botava até gravava os hinos, botava os hinos na hora deles darem as escalações. Eles ficavam pé da vida comigo, né, cara? Porque, pô, eles não queriam nada disso e eu ficava forçando a barra para eu treinar. Mas, assim, aí acabou acontecendo. A paixão vem de muito tempo. Deu certo, cara. A persistência é grande, né? Consegui fazer os cursos, né? E meu pai me levava nos cursos também. Meu pai sofreu pra caramba, porque é o cara que me levou pro curso da Rádio Oficina, pros cursos do Flávio. Tava sempre comigo, me levando, me buscando e tal. Me ajudou muito também. Então, acabei seguindo nessa área aí, graças a Deus, cara. Que bacana. Mandando um abraço aqui pro Fábio Augusto. Grande Fabião, repórter também. Deixa eu ver. A Petrento. Tem uma galera entrando aqui. Ana Paula Trento. Alessandra PK também está aqui com a gente. Isso. Irmã Ribeiro, Edson, a Silsa, tem uma Carol Antunes. Que bacana. A Carlinha Sanches falou que caiu. Responde aí, Carlinha. Aqui para mim tá normal. Acho que pro Fefon também. Também tá. Ela falou. A Carlinha falou, se você... gostaria de saber, se você não fosse repórter, o que você seria? Eu gostaria muito a minha segunda opção era ser ator. Porque eu sempre gostei, cara, disso, de teatro, de cinema, né? Eu sou apaixonado, sou meio cinéfilo e gosto demais, né? E gosto de ver teatro também. Então, a minha segunda opção era ser ator, cara. Se eu não vingasse como jornalista, eu ia correr atrás disso. Sei que é uma profissão difícil também de vingar, né? Mas ia tentar, cara. Que legal. A Milane também está aqui com a gente, o Antônio Carlos Emiliana. Luque. Oi? A Milane é Emiliana, que chama. Que bacana. O Michel está com a gente, a Alessandra, Renan, João, que bacana, que bacana. A Carlinha falou que está tudo ok, então beleza. Como é que é a sua rotina, Fernando, de repórter, né? Lógico que hoje você está exercendo a função aí de narrador, também de apresentador, mas conta pra gente como é que é a tua rotina de repórter antes da pandemia, né? E depois fala como é que também está a sua rotina depois da pandemia, mas como é normalmente isso? Então, a reportagem, principalmente no esporte, ela foi se modificando muito, né, ao longo dos tempos. Eu, inclusive, peguei uma fase em que, quando eu chegava num treino e acabava o treino, os jogadores passavam pela gente e a gente podia pegar aqueles jogadores que a gente queria. Eles paravam para falar com a gente individualmente. Não tinha essa coisa de entrevista coletiva. Então você saía da televisão com uma pauta e você conseguia executar aquela pauta com quem você queria. Você podia colocar 4, 5 jogadores numa mesma reportagem que eles falavam com você. Aí a coisa foi se transformando, né? Começaram as entrevistas coletivas e aí você sabe que tudo aquilo que as pessoas têm, você também tem, né? Então, é uma coisa só, uma pergunta que você faça na entrevista que seja boa, todo mundo vai ter. Então, é uma coisa que igualou mais. Aí você tem que usar um pouquinho mais a sua criatividade. Mas ainda em cima do treino que você podia fazer, você conseguia fazer uma boa reportagem. Agora a coisa mudou ainda mais, né? Agora você muitas vezes não tem entrevistado, quando tem assessoria avisa quem é só em cima da hora, então você tem que programar alguma coisa lá na hora, e você também não consegue mais gravar os treinos, né? Os treinos você tem 15 minutos para gravar e acabou, para fazer uma passagem, que é aquele momento que o repórter aparece, e para gravar o treino. Então você precisa começar a usar muito a sua criatividade, e principalmente as fontes, né? Você precisa ter gente dentro do clube que possa te passar algumas informações importantes, porque você não consegue mais ver, seja um jogador, seja um segurança, seja alguém. Então, é importante que você tenha essas fontes. A coisa foi se transformando, né, no decorrer do tempo. Então, quando você sai hoje para ir para um clube da televisão, com uma pauta
pré-determinada, você muitas vezes não consegue executar, você tem que mudar a pauta em cima da hora, né? Porque você não sabe quem vai falar, você não sabe como que são as coisas, então ela foi se modificando ao longo do tempo, você precisa usar bem a criatividade agora, viu, cara? Porque a coisa tá feia. Muitas vezes você sai para fazer com números, né, com dados estatísticos também, que é uma pauta que acaba rendendo, mas muitos dados estatísticos também fica chato. Então, não tem jeito, cara. A gente precisa tentar se virar nos 30 hoje para ser repórter, viu? É verdade. E como é que tá sendo esse tempo de pandemia para você, assim? Eu sei que você vai algumas vezes para a Rede TV, né? Mas, assim, o que mudou para você fazendo também home office? Então, na verdade, é mais estranho, né? Eu gosto de estar no lugar. Me agrada mais estar Melhor, né? fisicamente no lugar, melhor, você sente melhor, você se concentra melhor. Porque às vezes em casa parece que não, mas você perde a concentração. É muita coisa acontecendo, é telefone Muita que fica coisa. tocando, televisão, que às vezes você quer ver alguma coisa que acontece. Então, você se dispersa muito mais fácil, né? É verdade. E lá na emissora, não. Mas a gente está fazendo o seguinte, lá na Rede TV, a gente trabalha 2 dias de home office e 2 dias estando lá na emissora, né? Então eu Sei. fiquei esses 2 dias apresentando 90 segundos, amanhã e depois da manhã eu ficarei de home office, depois eu volto, né, a trabalhar lá na emissora. A gente está fazendo essa escala aí, pois claro, é importante que nesse momento se preserve mesmo. E aí, a gente de casa baixa um aplicativo da televisão, que você entra dentro Tá, do espelho do jornal, e aí, tá. através do espelho do jornal, eles pedem para que você ajude a escrever o texto X, e sobre a reportagem X, você escreve, e aí o editor-chefe já vê lá o texto e ele já toca o barco. Se precisar gravar alguma coisa, a gente grava pelo celular e manda o off pelo celular também, né? Hoje em dia dá para fazer É, isso. Então é assim que que está bacana. funcionando o nosso home office, cara. Que legal. Essa entrevista aqui eu vou subir depois no meu canal no YouTube, vai ficar aqui no meu IGTV também, para o pessoal que não está acompanhando ao vivo, né? Porque hoje tem muita pessoal que acompanha depois também, né? Além do ao vivo, então eu vou subir essa entrevista bem bacana aqui com o Fefão. A Carlinha até antecipou uma pergunta que eu ia fazer para você, e que você já pode explicar também. Ela falou se você não fosse fazer algum programa, se você já pensou em fazer algum programa que não fosse esportes. Esse é o caso aí do 90 segundos, né? Que é o jornalismo geral, né, Fefon? Exatamente. Eu já pensei muito, e eu já até falei lá na televisão, ó quem entrou, Cleiton Xavier também entrou na nossa live. Eu já Grande pensei, Cleiton. eu já pensei muito, Cleiton que jogou muito do Palmeiras, inclusive, hein? Ele O jogava muito, hein? CX10. Jogava pra caramba. Jogador técnico, bom passe, ótimo jogador. Eu tô gostando, né? Tô curtindo fazer o 90 segundos, tô curtindo fazer o jornalismo, que também é legal, né? Como eu falei, o jornalista ele tem que ampliar. E eu já pensei muito, eu queria muito ter um programa de entrevista lá na Rede TV. Eu acho que seria Ah, bem, que bem legal. legal, entrevistando caras do esporte, mas também entrevistando algumas pessoas que não sejam do esporte. Eu acho que seria um Sei. programa bem bacana. Eu meio que idealizo isso para mim, quem sabe um dia isso aconteça. Eu gosto de fazer entrevista, eu gosto de perguntar, eu acho que eu me dou bem com isso, tanto que eu estou fazendo as lives aí, o pessoal está gostando, graças a Deus, das lives que eu estou fazendo, né? Que Que agora bacana. virou tendência, né, no jornalismo, É, mas eu gostaria assim de fazer um programa de entrevistas mesmo, por um lado que contasse um pouquinho da história do cara, mas que contasse também, que brincasse que bastante, que legal. tivesse um pouquinho de humor. Que, Eu la- gosto desse que tipo de legal. coisa, acho bem interessante, cara. E as suas lives que você está fazendo, você utiliza na Rede TV também ou é uma coisa mais pessoal? Eu utilizo algumas na Rede TV, sim, né? O portal às vezes pede, aí a gente faz umas cabeças e manda e edita para o portal, tirando os principais trechos das lives. Foi assim com o Carille, foi assim com o Martorelli também, foi assim com o Rafael do Borussia Mönchengladbach, foi Que assim com o legal. René Simões. Então a gente também está usando um pouquinho no portal, sim, algumas entrevistas a gente faz para o portal, né? O portal é sempre bom abastecer, porque ele tem, inclusive, parceria com a UOL, né? Então é legal, Tá? é um portal bem gigantesco da Rede TV lá e a gente tenta ajudar. Que legal, que legal. Vou aproveitar a tua audiência aí, né? E também fica o convite para o Cleiton Xavier, se ele quiser conversar aqui comigo também.
vai ser muito bem recebido aqui para saber um pouquinho mais da história do Cleiton Xavier. Ô Fefon, me fala uma coisa, o que que um repórter precisa para se diferenciar dos outros, assim, na sua opinião? O que que é necessário? Olha, primeiro é necessário você ter criatividade, muita criatividade, porque você tem que. O repórter, ele tem três coisas que são fundamentais. Ele tem que ser criativo, ele tem que saber o que é importante, né? Porque às vezes você vai numa entrevista coletiva, a entrevista dura 30 minutos. O que é É, importante na entrevista? O que foi dito de importante? O repórter precisa saber disso. verdade. Principalmente porque tem muitas vezes que você precisa fechar a matéria na hora ali, né? Já teve coletiva de eu fazer, que acabou a coletiva às 6 horas, o jornal entrando às 7h30. Então você precisa saber o que é importante para você fechar a sua reportagem, né? Ter essa Legal. agilidade de Deu fechar a time sua certo. reportagem, ter o time certo do que é importante, ter fontes também é uma coisa que eu acho que também é muito importante, porque uma fonte pode te ajudar em muita coisa, né? Pode te trazer uma informação diferente, uma informação nova, principalmente quando acontece um assunto que todo mundo quer saber, né? Que a diretoria não quer revelar e tal. Então, uma fonte, eu acho que é importante você ter. Eu acho que essas são as principais características de um bom repórter. E não pode ter medo de perguntar, cara. Isso é uma coisa É, que eu falo para todo mundo. O repórter não pode. Tem muita gente que se acanha. Às vezes o entrevistado é um Felipão que responde na lata, é um Luxemburgo que responde na lata, que se dane se ele vai gostar da sua pergunta, se ele não vai gostar da sua pergunta. Você tem que perguntar. Se for necessário, claro que você não vai ficar forçando barra, mas se for necessário você perguntar aquilo, você tem que perguntar. Isso é a coisa importantíssima do repórter, que tem muito cara que se acanha com o entrevistado. Isso não pode é. acontecer, cara. O que eu vejo isso, eu até perguntei pro André Hernan, lá da Globo Esporte TV, né, que eu fiz uma live com ele, justamente sobre isso, né? Tem muito jornalista que tem medo, né, de perguntar, de como vai ser a reação do entrevistado, se acanha, acaba não perguntando e acaba também não tirando aquilo que ele quer e, de repente, uma coisa que pode ajudar muita gente, né, Fefon? Uma Claro, informação ali, né? claro, sem dúvida nenhuma. E você tem que perguntar se as coisas aconteceram com a pessoa tem que explicar. E até, na verdade, muitos acham que a gente está querendo ir contra eles, né? Tem muito. A gente sabe que tem muita gente que não gosta da imprensa, da área esportiva, principalmente, muito jogador. Mas a gente tem que perguntar se a vida do cara está acontecendo algo importante, tem que ser perguntado. Ele não pode fugir dessa pergunta. E é até uma maneira do cara expressar o lado dele também, né? É Porque a gente verdade. tem que ouvir os dois lados. Às vezes, um cara falou uma coisa, por exemplo, quando eu fui fazer aquele cara que foi do Fluminense, que foi pro Palmeiras agora, o Meia, agora me fugiu o nome dele, O Fluminense. Scarpa? O Scarpa. Foi fazer a entrevista do Scarpa. Os caras do Fluminense tinham falado mal do Scarpa pra caramba. Falou que ele saiu pela É. porta dos fundos, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. O assessor do Scarpa, ele até ligou lá, que ele é amigo do nosso produtor, pô, o que o Fefon vai perguntar? Porque ele é folga, né? Serginho? Serginho? Ele, às vezes, o Serginho, ele às vezes vai na ferradura. Aí eu falei, não vou falar pro Serginho, porque eu vou perguntar, né, cara? Nem sei o que eu vou perguntar, vamos ver lá. Aí, pô, os caras do Fluminense tinham falado que ele saiu pelas portas do fundo. Eu fiz essa pergunta, que foi a pergunta que repercutiu na coletiva, cara. Que Então, legal. também é uma maneira de ouvir o outro lado também. Se o Fluminense está É, acusando o cara tem o direito de se defender. Então, eu acho é verdade. que a gente não pode deixar de perguntar, não, cara. Tem que perguntar, porque perguntar é importante, cara. Que bacana. Você que está assistindo a nossa live, aperta no coraçãozinho aí do lado também para falar que para subir a nossa live também que você está gostando. Bacana. Você falou até de um assessor de imprensa e tudo mais. Você falou, qual a sua opinião dos assessores de imprensa? Assim, como é que você vê esse profissional? Você tem uma boa relação? Você acha que muitas vezes eles complicam? Você como repórter e também narrador, apresentador, como é que você vê o papel desse profissional? Eu não vou citar nomes, obviamente, mas tem assessores que eu acho muito bons, tem assessores que eu acho que ajudam bastante a gente, tem assessores que, de vez em quando, eles dão uma complicada, Complicam. que eles estão vendo mais o lado do jogador, né? Infelizmente, isso tem em todas as áreas, tem aqueles profissionais É, que são profissionais que são mais solícitos, que te ajudam, isso em qualquer área, né? E
como assessor de imprensa, a mesma coisa. Então, eu já fui ajudado por muita gente, mas fui cerceado por muita gente, enrolado por muita gente. Porque o assessor de imprensa, ele tem uma coisa que também não é legal, né? E isso, pelo amor de Deus, eu não estou generalizando, estou falando aqueles Claro. que não te ajudam. Eles ficam te enrolando e não falam a verdade. Eu ia fazer uma live, eu também não vou... vou falar o nome, dane-se. Era com o Wendel Lira. O Wendel Lira. Eu liguei pro Wendel Lira e falei, Wendel, vamos fazer uma live comigo? Ah, vamos fazer, e não sei o que, tal, beleza. Fala com o cara lá, que é o Felipe, lá, que é o meu assessor de imprensa. Beleza. Eu liguei pro Felipe uma semana, falei, ó, o Wendel topou falar, vamos falar. Ah, eu vou marcar com ele, não sei o que. Passou a semana, nada. Aí eu liguei na outra semana. E aí, Felipe, você falou com ele, não, vamos falar, vamos marcar para essa semana, que ele tá um pouco enrolado, não sei o quê, porque ele acabou de ter filho, nada. Aí na terceira semana, nada. Na quarta semana, o Wendel não vai poder falar, pô, infelizmente. Então, por que passa 4 semanas para dar resposta, falar que o cara não pode perder 1 hora do tempo dele para fazer uma live? Então, não tô questionando. Tem caras que eu fui pedir uma live, por exemplo, e o cara falou, porra, eu não quero falar. Beleza, eu respeito pra caramba, normal. Agora, não pode o assessor ficar te enrolando durante 4 semanas para falar que o cara não vai falar. Então que fale na hora, olha, não vamos fazer com o cara melhor, e tá tudo certo, entendeu? Eu acho que é melhor. Concordo com você. Né? É isso aí, concordo com justo, você. É mais honesto, né? É isso. É verdade. E Fefon, partindo agora para um outro lado, você tem alguma história engraçada de coletiva que você já participou ali na hora? Não com você, pode ser com você ou de repente para algum colega que estava do seu lado que você deu muita risada. Você tem alguma lembrança disso? Cara, eu tenho a lembrança que uma época, o Eduardo Afonso, inclusive você pode perguntar para ele amanhã. Amanhã eu pergunto. Tinha uma época que tudo que eu ia fazer dava alguma grande cagada. Desculpa o termo, mas a verdade Então, eu ia fazer um jogo de São Paulo, dava uma baita briga dentro do campo. Eu ia fazer alguma coisa no Palmeiras, acabava a luz da coletiva, sabe? Aí o Eduardo Afonso falou, pô, você é um pé geladaço, cara. Tudo que você faz, tá zicado. Acontece uma grande tragédia. E durante um tempo foi assim mesmo, cara. Impressionante. Os caras, quando acontecia a tragédia, os caras até me mandavam um WhatsApp pro celular ou me ligavam e falavam assim, você tava nesse jogo? Porque, pô, aconteceu uma grande tragédia. Então, era uma coisa. Mas, assim, como repórter, já aconteceram algumas coisas engraçadas. Por exemplo, teve um jogo que eu quase fui escorraçado, né, no jogo, porque era o jogo da Série B lá em Curitiba, e aí o Terence, que era o nosso editor-chefe, né, do esporte, lá o diretor de esporte... Terence Paiva, que é um cara sensacional, amigão. E o Terence Paiva chegou para mim e falou assim, cara, você vai ter que atrasar o jogo. Eu falei, mas como atrasar o jogo? Não, deu merda aqui, você vai ter que atrasar. Eu falei, o que eu faço? Aí ele falou, sei lá, se vira. Aí eu entrei no meio do campo, porque naquela época, né, você podia ainda entrar no campo para entrevistar os caras e fingir que estava ao vivo. Falando aqui do jogo, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí já estava no horário de começar o jogo, o árbitro falou, você tem que sair do campo, caramba. Eu falei, não, peraí, que eu tô ao vivo. Aí o cara, não, você tem que sair. Aí a torcida já começou a me xingar pra caramba, o estádio inteiro. Aí o árbitro foi me empurrando, assim, eu falei, calma, não empurra. Aí, uma hora, eu vi que não tinha mais jeito, que os caras estavam me empurrando, eu comecei a sair do campo, ao invés de ir em linha reta para ganhar tempo, eu fui em zigue-zague. Sim. Aí, quando eu cheguei na linha, assim, para ultrapassar a linha, eu vi que ainda estava na propaganda, eu fiquei parado. Aí o árbitro, sai, porra, sai, caralho, não sei o quê. A torcida inteira. Aí, quando eu vi que entrou o jogo, eu saí. Beleza, os caras já ficaram bravos comigo. Aí chegou no intervalo, o Terence falou assim, você vai ter que atrasar o intervalo. Eu falei, você tá de brincadeira, Terence. Aí ele falou assim, é verdade, você tem que atrasar, não tem jeito, faz a mesma coisa. Porra, eu fiz a mesma coisa, os caras queriam me matar o estádio inteiro. Os caras pararam o jogo e começaram a xingar. Eu nunca vi o estádio inteiro me xingando de filha da puta. Filha da puta! Filha da puta! Aí eu ali na beira do gramado... Se sentiu o juiz, né? Se sentiu o juiz, todo mundo xinga. Me senti um juiz. Aí fiquei lá na beira do gramado. Eu só sei que uma hora eu fui ajeitar o fone, era aquele fone grande. Eu fui ajeitar o fone. Quando eu tirei o fone, era só eu fazer assim. Os caras, filha da puta, vai tomar no cu, viado. Aí uma hora um cara virou e falou assim, careca. Aí eu virei pro cara e falei assim, careca não, hein, meu? Vê aí como fala. Aí o estádio
Aí o estádio foi abaixo. Aí, quando acabou o jogo, tinha 50 caras de um lado, 50 do outro, esperando, me xingando, esperando na porta. Os caras foram até a porta do estádio, na saída da imprensa, para me pegar de pau. Aí eu falei, e Caramba! agora? Aí eu saí no carro do Sport TV, no porta-mala. Sei. Aí os caras me levaram até o hotel. Eu estava em Curitiba, eu falei, Rapaz, bom, metade da cidade torce para Curitiba, né? Aonde eu for, eu vou ser encontrado. Aí eu resolvi rapaz. jantar na churrascaria do Atlético Paranaense. Eu falei, aqui eu não vou encontrar Aqui, torcedor. aqui os caras não me pegam. E esse Mas, jogo, ô, Vepô, eu vou até emendar a pergunta. Esse jogo foi um dos jogos que mais te deu medo de cobrir também ou não? cara, teve um jogo que me deu medo de cobrir, que foi um jogo da Portuguesa, que a gente estava fazendo, a Portuguesa perdeu, e lá na Portuguesa os caras culpam a imprensa, né? Por causa do... Quando a Portuguesa perde, era sempre a imprensa culpada. Cara, eu saí porque você tem que passar pela torcida para ir até o vestiário. Os caras foram para cima de mim com tudo, cara. Mas para me bater mesmo, para bater em mim, no cinegrafista, os caras atacaram cerveja, Caramba! começaram a empurrar, tentaram dar soco, e a gente se defendendo de tudo quanto era jeito, cara. Foi assim, aquele dia eu fiquei com medo. E eu também fiquei com medo num dia do jogo do Santos. Você lembra que o Giovani, quando houve um escândalo da arbitragem, que até o Paulo Vinícius Coelho, que acabou Sei, sei. denunciando, né, da máfia lá, da arbitragem e tal, de resultados, que aí o campeonato inteiro foi recontado, e aí o Santos, que era o líder, não era mais líder, e o Giovani do Santos, naquela época, em forma de protesto, jogou a bola para a torcida, chutou a bola na torcida em forma de protesto. Então, eu estava lá na Vila Belmiro, eu estava indo para o vestiário, os caras começaram a correr atrás de mim para me bater de pau, mas eram umas 30 pessoas. Aí eu comecei a Rapaz, correr assim no estádio, e eu ficava batendo numa porta de aço, e falava, abre aí, o cara, pra não, mim. não, não vou abrir agora. Eu falei, abre aqui que eu vou ser espancado, cara, abre aqui. Aí o cara abriu, foi o tempo do cara abrir, eu entrar, os torcedores começaram a chegar, a bater na porta e tal. Cara, por pouco eu não saí Se não abre esborrachado da ali, Vila se Belmiro. não Se abre não ali, abre ali, lascou. eu tava morto, cara. Tava morto. Fiquei com Rapaz, muito medo. Esse dia eu fiquei com muito medo mesmo. Foi aquele dia lá do protesto do Santos lá e, cara, os caras foram pra cima da gente de tudo quanto era jeito, cara. rapaz. E qual evento, Fefão, você mais gostou assim de narrar? Antes conta pra gente como é que surgiu essa oportunidade de você ser apresentador e narrador. Narrador foi o seguinte, teve uma reformulação na Rede TV, né? Algumas pessoas acabaram saindo, e aí o Otávio Prévidi, que era o chefe do esporte naquela época, virou para mim e falou assim, você narra, né? Eu falei, eu já narrei, né? Já tinha narrado na Expressão FM. Falei, narro. Ele falou assim, então beleza, então você vai narrar, porque saiu o narrador nosso, era o Tata Muniz, e você vai narrar os jogos da UEFA Europa League, naquela época que a gente estava transmitindo, e os jogos Que da Premier bacana. League também. E aí eu Sei. comecei a narrar esses jogos e tudo, e fiz a Premier League, que foi aquele título do Manchester City, que o Manchester City ganhou em cima da hora do Queen's Park Rangers com aquele gol do Agüero, que o Manchester Sei. City foi campeão depois de não sei quanto tempo. Aquele jogo eu estava narrando, que foi a final. Eu fiz a temporada, junto com o Maurício Legal. Capella e com o Bruno Prado. Né? Então foi um momento assim muito legal, muito emocionante, porque eu sempre fui fã do futebol inglês. Comecei a minha carreira no esporte fazendo futebol inglês. E narro um título daquele, do Manchester Nossa, City. Então foi emoção uma pura. coisa assim, emoção pura, cara. E aí, como eu já sabia narrar, sempre quando pintava alguma coisinha, né? Depois que acabaram os campeonatos, a gente ficou um tempo sem ter esses campeonatos, porque o Silvio Luiz é o narrador principal e não pode ser diferente. E aí, quando pintava uma chance de narrar, que tinha 2 eventos e tal, às vezes 3 eventos, eu sempre ia narrar. E aí comecei a narrar, não faz muito tempo, vôlei, basquete, outras modalidades, NASCAR também, né, na Rede TV, que foi muito legal, cara. Que legal. E de programas assim, quais você já apresentou e qual que você mais gostou assim de apresentar? O Bola na Rede é a minha grande paixão, né, Ah, cara? Que é o programa que esse passa na madrugada de domingo para é segunda. É um programa que eu adoro conhecidíssimo fazer. Bola na Rede. Era um programa que Vanucci já apresentou, passou numa mão de uma galera aí, né? Avalone. Falou. Inclusive, tem várias histórias boas do Avalone. Se quiser, depois a gente conta, não sei se vai dar tempo. Mas, então, aí eu estou apresentando Bola na Rede. E quem me deu a oportunidade
foi o Sidão, que era diretor de esportes naquela época, o Vanucci tinha saído, e aí eu comecei a apresentar, e o Bola na Rede, quando eu comecei a apresentar, era só off, cara. Porque o Vanucci, quando ele deixou o programa, só aparecia a voz do Vanucci, não aparecia nem entrevista, uma reportagem especial, nada, era só gols, programinha rápido. Aí aos pouquinhos eu fui transformando esse programa. Eu falei, pô, não dá para gravar umas cabeças? Ah, tá bom, vai, deixa aí. A gente gravava as cabeças, aí não dá para fazer uma entrevistinha, colocar uma entrevistinha para dá. E aí o tempo do programa foi aumentando, a RTV foi me dando essa oportunidade, e aí o programa Bola na Rede voltou a ser aquele programa que sempre foi muito consagrado com o Juca Kfouri, com a Valone, com o Vanucci mesmo, né? E aí hoje a gente faz com muito orgulho o programa. Eu adoro o programa, eu entro na TV cedo, 2 da tarde, eu participo do fechamento do programa do Espelho, eu edito metade das matérias do programa, eu penso no programa junto com o editor-chefe e com a produtora Jaqueline Batista, que entrou na live também, que me ajuda também, o Cicinho, o Alex Fogassi, enfim, todo mundo que me ajuda também a fazer o Bola na Rede, é muito legal. Luiz Maceda, que está na live também aqui, que um abração é um editor-chefe também do Bola na Rede. Então, pô, é um programa que eu tenho um carinho enorme, cara. Eu adoro fazer o Bola na Rede. É um programa assim, que é o meu xodozão. Que legal. E, Fefão, você já cobriu Copa? Cobri a Copa aqui no Brasil, né, cara? Aqui no Brasil eu cobri a Copa do Mundo. Foi bem legal. Foi bem legal, cara. Fiquei acompanhando a seleção brasileira o tempo inteiro, né, na Granja Comari, e a oportunidade de trabalhar foi muito grande, a gente tinha acesso a tudo, aos treinos, né, então foi uma oportunidade única. Adorei fazer Copa do Mundo, você fica respirando o esporte o tempo inteiro, tudo bem, você fica 40 dias fora de casa, você faz dorme parte, mal, é difícil, mas faz parte, né? Você abastece todos os programas, você não para de fazer reportagem, entrar ao vivo, você não para, né? Nem um segundo, porque você vai entrando em tudo quanto é lugar. Mas assim, é uma delícia, cara, é uma coisa que eu adoro fazer. E eu fui para a UEFA Europa League, né? Que não foi a Copa do Mundo, mas foi a final da UEFA Europa League. Eu fui para Dublin fazer a final de Dublin, que foi também uma experiência maravilhosa lá na Rede TV. E a final da UEFA, a gente tinha os direitos, né? Então era legal. Então foi uma experiência assim maravilhosa, cara. Que legal. E da sua história aí de sucesso, na sua trajetória, qual jogador você mais gostou de entrevistar? Você falou, esse cara desenrola muito bem, tipo, ficaria 2, 3 horas batendo papo com ele aqui. Tem muitos caras legais, cara, muitos. Se eu for falar mas assim, o Marcão era um cara sensacional, Marcos Goleiro, legal. Porque o Marcão era legal porque tinha resenha depois, entendeu? Acabava a entrevista coletiva, ele ficava com a gente resenhando, contando história. Era um cara sensacional. Pena que depois ele meio que sumiu, né, da mídia. Ele não quer mais dar entrevista, tá meio tranquilão e tal, porque ele faz falta. As entrevistas dele eram maravilhosas. Assim, eu falei com o Márcio Ramos, né, o Morcegão, que com certeza você conhece. Claro. Ele falou que um dos jogadores que ele mais gostava de entrevistar era o Marcão também. Falou que a resenha era boa. Resenha do Marcão era sensacional, cara. Era muito legal, assim. O Tite era um cara muito maravilhoso também. Apesar de todo mundo falar que a entrevista dele é chata, pô, um cara sensacional. O Tite era um cara muito legal. Tem muita gente legal. Mas o Marcão era um cara engraçado, né? Que a gente ficava conversando depois. O legal é que a gente ficava conversando depois. Então ele me marcou bastante, assim. E rendia muito, né, Fefon? Rendia muito. Notícia aberta com ele, né? Pô, Marcos, Felipe Melo, tinha uns caras que abre a boca para falar, vira notícia. Eurico Miranda era assim também. O Andrés, Romário, hoje? O Andrés é outro bom. Né? Rende, é outro que é bom de entrevista também, muito bom de entrevista. Então tem os caras são polêmicos, né? Então o cara fala, dá uma repercussão danada, né? O Pelé, tudo que fala também, já tive a oportunidade de entrevistar o Pelé, Maradona. Você entrevistou o Pelé? Entrevistei Pelé, Maradona, Neymar. Nossa, que legal. Zidane. Então, nossa, só fera. Só fera, entrevistei uns caras muito bons, viu, cara? É muito legal. Com o Maradona foi sensacional, porque só tava eu e ele, né? É uma entrevista meio que exclusiva. A gente Quando foi essa aí? E o ano, não me lembro, a gente foi transmitir o showball pela Rede TV, né? Que a Rede TV tava cobrindo o showball, e era Brasil e Argentina, e o Maradona tava jogando na Argentina. E como só a Rede TV tava fazendo o evento, eu era o único repórter dentro da quadra.
Nossa, Então, eu sensacional. entrevistei, pô, então eu entrevistei o Maradona no começo do jogo, no intervalo, no final do jogo. Pô, foi sensacional, cara. Foi Tirou muito foto? legal. Tirou uma fotinha ou não? Tirei, tem uma foto no meu Instagram postada aí com o Maradona. Eu mais novinho e tal naquela época, mas, pô, sensacional. Tem uma foto do Zidane na minha entrevista, aí foi uma entrevista coletiva, não foi uma entrevista individual, né? Mas, pô, entrevistar esses caras é fora de série, né? Com o Neymar tem uma foto também, eu entrevistando ele. Mas Que legal. é muito legal, cara. Muito, muito bacana. Que bacana. E você se lembra de uma notícia assim exclusiva sua que estourou assim? Lógico que se você tem várias, mas alguma que te marcou? A que mais me marcou foi a ida do Mano para o Corinthians. Nós Tá. estávamos transmitindo a Série B do Campeonato Brasileiro e um cara me ligou, claro que não vou revelar a fonte, e falou assim, ó, o Mano fechou com o Corinthians. Eu falei assim, ué, mas vai ter Grêmio e Corinthians? O Corinthians, se perder para o Grêmio, vai ser rebaixado? E o Mano era o técnico do Grêmio na época. O cara falou, pode bancar, o Mano já está acertado com o Corinthians. Que E legal. antes do jogo, antes daquele jogo Corinthians e Grêmio. E eu peguei e banquei. E aí os assessores do Corinthians me ligaram, porra, esse repórter tá louco, não sei o quê, papapá. Diretor de esporte me chamou lá na TV, porra, você bancou uma coisa, os caras estão dizendo que é mentira. Eu falei, não. Aí eu liguei para minha fonte de novo e falei assim, ó, pelo amor de Deus, os caras do Corinthians estão falando que é mentira, assessoria, hein? Nossa. Se for mentira, Responsa, hein? eu perco o meu emprego aqui nessa merda, hein? Aí É. o cara falou, pode bancar, já tá certo. Passou o jogo do Corinthians e Grêmio, o Corinthians perdeu pro Grêmio, foi rebaixado naquele jogo, e o Mano era o técnico do Grêmio. Dias depois o Mano estava no Se Corinthians. apresentou. E aí o diretor me chamou na sala dele e falou, peço desculpas que eu duvidei da tua informação e não sei o que e tal. Mas, pô, foi uma informação que bateu como uma bomba, cara. Que Repercutiu em tudo legal. quanto era lugar e tal. Foi bem legal. Acho que essa foi a mais bombástica pela situação, né? Pelo Sei. Mano ter rebaixado o Corinthians e ter ido pro Corinthians depois. Que legal. A gente tem mais 12 minutos aqui de conversa. Conversa boa, passa rápido, viu, Fefon? É, Me diz bom. uma coisa. Como é que você sabe, por exemplo, que uma fonte não está te usando, de repente, para querer, sei lá, aparecer de alguma forma? É difícil, né? Porque você tem que confiar na fonte, mas pode ser que não aconteça e pode ser também que aconteça você falar, se não ocorrer essa informação aqui, de repente eu acabo até perdendo meu emprego. Então é uma situação meio delicada também, né, essa relação, né? Sim, sim, é uma situação delicada. Mas aí a gente já tá macaco velho, né? A fonte É. fala uma coisa, muitas vezes você não dá a informação, você segura para ver se ela vai acontecer. Como é que Aí você você já, identifica? aí você já tem noção se a fonte é confiável ou não é confiável. Então, por exemplo, vamos supor, ela fala que o Igor Gomes está fechado com o Real Madrid. Aí você tenta pesquisar com outras pessoas acabam não te confirmando, outras pessoas mais. Ah, peraí, calma lá, tal. Aí você espera acontecer. Você não dá informação. Se outras pessoas não confirmarem, quando é uma fonte nova, você precisa ter É. outras confirmações. Se não confirmarem, você segura a informação. Aí, se você vê que aconteceu, você fala, opa, essa fonte aí passa a ser uma fonte um pouco mais confiável. Aí você começa a acreditar mais na fonte. Mas você, do Legal. mesmo jeito que eles tentam te testar, e eles tentam mesmo, tem muita fonte que se aproveita da informação, que quer a informação para tirar algum proveito, então eles te usam, você também tem que usar a fonte de uma outra maneira. Vamos deixar de stand-by aqui para ver se vai acontecer. Se acontecer a partir desse momento, você usa essa fonte para outras coisas. Legal, tem o pessoal entrando na nossa live ainda. Essa entrevista vai ficar gravada aqui no IGTV. Depois eu vou subir pro meu canal no YouTube. Eu acho que é o Leandro Pereira do Palmeiras, hein? Eu acho. Leandro Leandro Baiano. Pereira, que legal. Abração para É. ele. O Hugo Genaro tá aqui. O Hugo Genaro, se eu não me engano, ele era assessor do Ganso há um tempo atrás, mas eu não sei se ele ainda tá como assessor do Ganso. Que bacana. Tem uma galera entrando aqui, Gonzales, o Armando. Tem uma galera entrando aqui, uma galera bacana. Paulinho, Tenório, bastante gente aqui com a gente. Bacana. O Matheus também, Leandro Pereira. Ô, Fefão, tem algum jogo que você mais gostou de cobrir? Sim, que marcou. Acho que as finais da Libertadores, não por ser Corinthians, mas por ser um título que o Corinthians não tinha, né? Então eu fui Ah, fazer os dois jogos da Libertadores em loco. Tanto o jogo aqui do Pacaembu, quanto o jogo lá da Argentina, em La Bombonera, que o Romarinho acabou fazendo aquele gol, empatando o jogo e tal. você foi Então nesse foi um, jogo, que legal.
Eu fui nos 2 jogos, eu fui na ida e na volta. Então, foi um jogo assim muito legal, cara, que eu cobri por se tratar, né, de toda a atmosfera do Corinthians, por se tratar de toda aquela coisa do Corinthians nunca ter conquistado a Libertadores, e lá em La Bombonera a coisa é bem apertadinha, o vestiário é bem apertadinho, o estádio muito acanhado, o estádio tremia. Os torcedores pisavam, faziam festa, você sentia o estádio tremer, assim. Então foi um momento assim bem marcante, assim como repórter que eu fiz, além, claro, da final de Dublin, né? Aquilo lá foi espetacular. A organização da UEFA é um negócio absurdo. A UEFA te chama para uma reunião antes do jogo começar e te dá um mapa, ó, quem está em tal lugar, quem vai estar no lugar X, Y da arquibancada, que horas que eles vão chegar, que horas que eles vão embora. Então, quer dizer, tudo é muito organizado. Você chega no campo para entrar ao vivo, os caras te dão um microfone, você tem 10 minutos para entrar ao vivo. Então, são todas as emissoras que têm o direito. Então, você leva teu cubinho e a espuma, tem um produtor da UEFA que põe lá, você fala, cronometrado 10 minutos. Você tem que sair porque a outra TV vai na sequência. Então, é bem legal, cara. Foi bem, bem bacana. Que bacana. Partindo para o final da nossa entrevista aqui, Fefão, já te agradecendo mais uma vez pela oportunidade, bate-papo sensacional, conhecer um pouquinho mais da sua história. Papum, Fefão, seu top 5 de melhores jogadores que você viu jogar. Maradona, dos que eu vi jogar. O Pelé eu não vi, tá? Vi em videotape. Sim. Maradona, com certeza, está entre eles. Zico, com certeza, está entre eles. Zidane, com certeza, está entre eles. 5, né? Você falou? Isso. Zidane, quem mais que eu... Alan Shearer, Messi, talvez. Entra aí? Messi e Cristiano Ronaldo. Boa, boa, boa. E se você fosse o técnico Tite, hoje, amanhã começa a Copa do Mundo. Sua escalação titular da seleção brasileira seria qual? Caramba, velho. Agora você me pegou. Preciso pensar um pouquinho, hein, cara. Alisson, com certeza, né? Vai me ajudando aí, cara. Na lateral direita, quem que a gente pode colocar? Daniel Alves? Rafinha? Acho que o Dani Alves, né? O Dani Alves está fazendo, para mim, melhor jogador do futebol brasileiro aqui. Thiago Silva, Marquinhos. Na lateral esquerda, eu gosto muito do Felipe Luiz, cara. Mas o Alexandre também está numa fase muito boa. Vamos de Alexandro. Aí no meio de campo você tem que colocar o Casemiro, não tem jeito. Não tem jeito. Gosto muito do Arthur. Gosto muito do... Bom, Neymar vai ter que colocar também. Eu gosto do Neymar fazendo o meio. Sabe, o cara que volta um pouquinho mais para fazer o meio. Rodando o meio campo ali. Rodando o meio de campo. Acho ele muito bom. Acho que o Bruno Guimarães poderia ter uma chance. É outro jogador que está numa fase maravilhosa. Aí você, no ataque, você pode colocar... Quem que a gente pode colocar? Como centroavante, o Firmino, sem dúvida nenhuma. Aí você tem ali... Você tem Bruno Henrique, você tem Gabigol, você tem Douglas Costa, você tem Dudu, você tem Everton, nossa, tem um monte. Eu acho que o Everton dá para colocar sim, mas não, vamos colocar o Douglas Costa, vai, o Douglas Costa que eu acho que é um cara muito bom e tal, acho que essa é a seleção, cara. Acho que o tempo tá acabando, né? Que legal, tá acabando a saideira. O que você espera da pandemia, após o fim dessa pandemia aí, o que você espera do futuro aí do futebol e dos veículos de comunicação? Lógico que não dá para prever nada, mas assim, o que você imagina? Acho que vai transformar. Jair Ventura entrou na live, hein? Acho que vai transformar muito o jornal. Grande Jair Ventura, esse é fera. Acho que vai transformar muito todas as profissões. Acho que o Brasil vai mudar, né? O mercado de trabalho vai mudar. Acho que as redes sociais elas estão se intensificando mais e vai ser o grande futuro. Inclusive, hoje eu acho que as pessoas não precisam mais estar num grande veículo de comunicação para poder se dar bem. Você pode fazer algumas coisas nas redes sociais. Pode ser que exista mais trabalho de home office também, cara. Que legal. Fefão, obrigado, cara, pela entrevista, sensacional, obrigado pelo teu tempo, eu sei que tua agenda é corrida e você abriu essa oportunidade aqui para mim, muito obrigado, Deus te abençoe aí na caminhada, muito sucesso, sempre te acompanho aqui na Rede TV, sou fã do teu trabalho aí, grande abraço e sucesso aí na tua caminhada. Legal, muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos que entraram, Maurício Rossi, jornalista também, Marco Júnior, acho que é jogador também, Marco Júnior também entrou aqui, muito obrigado a todos vocês e
E tamo junto, hein? Qualquer coisa que você precisar, a gente está à disposição aí, cara. Obrigado pelo Maravilha. convite. Agradeço demais aí, viu? Eu que agradeço, muito legal saber da tua trajetória profissional. Vou subir aqui no IGTV essa entrevista para o pessoal que está entrando ainda, no meu canal também do YouTube. Grande abraço aí, Fefon, e vamos nos falando, tá bom? Abraço. Abraço, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, querido. Tchau, tchau.